Olá, sou o professor Marlos Alvarenga e nós estamos aqui na nossa segunda web aula de Fundamentos de Eventos e Serviços de Sala e Bar, né? Dando sequência aqui à nossa disciplina, nós vamos discutir alguns assuntos que hoje já se aprofundam mais na própria etapa de produção, né? O evento, ele tem muitas camadas. Nós já dialogamos acerca das tipologias e agora nós vamos falar um pouco sobre essas etapas, né? Como é que essas camadas do evento elas vão se encontrando para fundamentar aquele produto final, que é o que a gente leva para casa, que é o que a gente leva de experiência, né? Legal a gente pensar nisso. Um evento ele vem de uma experiência e essa experiência ela tem que ser positiva. Se o evento não vai vender uma boa imagem, ou ele tem alguma coisa que desbeneficia, que dá errado no final, acaba que quando chega o produto, quando as pessoas passam para o feedback, né, depois da execução do projeto, elas passam para frente que aquilo não foi uma boa experiência. E isso faz com que os próximos eventos dessa marca, dessa gestão, dessa empresa não sejam bem vistos. E a gente sabe que eventos eles têm que ser pensados para continuidade. É claro que eu posso fazer um único banquete de inauguração de um museu. Só que a minha empresa ela quer dar continuidade. E eu, como produtor, eu quero mais trabalho. Eu quero mais eventos. Então essa continuidade ela vai para ela existir, vai ser essencial de que o feedback final do meu evento ele venha e abrace um ponto positivo, que as pessoas compreendam o evento, se divirtam, se for um evento em que elas têm cursos, que elas possam fazer os seus cursos, que os cursos sejam bons, né, que elas consigam ali aprimorar algo que elas queiram ou vivenciar as experiências que a gente se propõe a proporcionar. Então, o primeiro ponto é a elaboração do orçamento, e aí vem uma etapa muito criteriosa em que nós precisamos ter muito cuidado, que é mexer com dinheiro, e principalmente mexer com dinheiro que não é seu. Mexer com dinheiro que tem várias etapas de distribuição, que tem um orçamento para cada área, e que as áreas, às vezes, elas nem têm orçamento fechado, porque a gente depende de uma série de fatores para que esses orçamentos eles contribuam para um melhor evento. Então, tudo isso vai ser uma cadeia, né? E o nosso evento ele acaba chegando nesse ponto de orçamento, alguns eventos, inclusive, prioritários. Se não tiver orçamento, a gente não consegue fazer. Se não tiver orçamento, eu não vou conseguir dar sequência a essa possível produção, né? Para que o meu evento ele tenha êxito, eu preciso ter dinheiro, né? Então, a captação de recursos e a viabilização de projetos para execução são muito importantes para que o meu evento funcione bem e ele atinja as metas, né? A principal meta de um evento é, principalmente, dar ao meu público esse lugar especial de acolhimento e vender uma imagem e entregar uma imagem. Se eu estou vendendo que vai ter eficiência, que vai ter rapidez, que vai ter muita gente atendendo, eu tenho que entregar isso. E mesmo que eu não esteja ofertando, essas são questões básicas na produção de eventos, né? E para isso, a captação de recursos, ela só vai ser possível a partir de uma organização, de uma prévia de orçamento. Porque como é que eu vou captar aqui R$ 1 milhão se eu não tenho como designar para cada área quanto vai ser preciso? Né? Como é que eu vou produzir um evento que a parte ali de gastronomia, de bebidas, vai me custar 100 mil, mas eu não sei quais são as empresas que vão ser contratadas, ou pelo menos eu não tenho alguns orçamentos na média do tipo de empresa que eu quero. Então, começa com um trabalho minucioso de separação daquilo que a gente vai colocar no evento de qualquer jeito, as múltiplas possibilidades e os seus devidos orçamentos, para que a partir desses orçamentos a captação de recursos ela venha, ela exista e a gente possa aqui conduzir o evento para o sucesso, né? E aí o briefing da equipe, aquele bate-papo certeiro, o acerto de pontas, ele é essencial. Então, quando a gente tem uma equipe que está alinhada, que está se conectando, a gente consegue ter mais êxito na hora do processo de produção. O evento ele começa aqui, no diálogo, na conversa, né? Começa no briefing do que a gente precisa fazer até para elaboração
do manuscrito inicial sobre o que que vai ter no nosso evento, qual vai ser o tema do evento, por exemplo. Eu preciso que as pessoas estejam, a gente usa essa expressão briefing, que é esse papo pontual, para que as pessoas entendam certamente aquilo que tem que ser feito. O briefing ele também é utilizado dentro das cozinhas, por exemplo. Hoje, o João vai fazer a cozinha fria, Maria cuida da confeitaria, a Andréia vai para a praça quente. Então a gente tem um briefing aqui. Como é que vai funcionar hoje? Vai funcionar assim. A gente bate as etapas todas. Né? A gente canta a cozinha também, a gente chama desse formato, né? Cantar as comandas. E para isso a gente precisa de um checklist, ou seja, uma lista de coisas que a gente tem que fazer. Uma lista mesmo, galera. Olha, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com um papelzinho riscando aqui na minha mão. Mas você pode trabalhar com iPad, você pode trabalhar com Kindle, você pode trabalhar com celular, desde que o checklist exista. O checklist ele existe para que eu não esqueça etapas, para que eu não deixe de produzir etapas, né, para que elas não, para que eu não chegue no dia do evento e, nossa, faltou entregar um cartaz que tinha que ter lá atrás do palco. E aí alguém vai notar isso. Eu garanto para vocês, um evento bem sucedido, 10 pessoas ficam sabendo. Um evento com um defeito ou mal sucedido, 100 pessoas ficam sabendo. Então, a gente, principalmente em tempos de internet, né, nós sabemos que hoje é certeiro, assim, chega a ser cruel, muitas vezes até exagerado, a forma com que a internet ela cobra das pessoas, dos eventos, das empresas, essa excelência. É claro que se eu estou produzindo um evento, eu quero excelência, eu quero produzi-lo da melhor forma possível. Mas algumas falhas, elas podem existir. Algumas falhas, elas podem ter acontecido durante o processo. Elas não podem partir de um erro inicial, de um erro de elaboração, de um erro de orçamento. Ah, no dia a gente teve que gastar mais, eu não tinha um percentual a mais para uma emergência. Aí eu cometi um erro que é um erro basal. Entende? Então as etapas elas não podem ser puladas e a gente precisa que esse processo esteja super alinhado para que tudo dê certo ali no final. E quando as pessoas cheguem ao nosso evento, elas vejam um evento lindo, elas façam as atividades que elas foram fazer, seja apenas entretenimento, seja também atividades educacionais, e vão para casa, dar like na página, compartilhar foto, falar sobre o evento, contar para outras pessoas, para trazer esse fator de repeat para nosso para nossa probabilidade de reprodução desse evento depois, para que a nossa empresa possa fazer isso de uma nova forma. Então é importante pensar assim. Nós da gastronomia temos que pensar nesses eventos também até em pequenas instâncias. Então, por exemplo, vamos fazer um menu degustação de 3 etapas para 10 pessoas, orçamento. Quanto eu vou gastar? E o orçamento da gastronomia é ficha técnica, né? Parte por parte, quanto eu vou gastar de cada insumo, como que esses produtos dos insumos vão se converter em dinheiro, porque eu preciso fazer com que o valor agregado do cardápio faça sentido. Se eu cobro no menu degustação R$ 350, eu tenho que colocar coisas que o público vai falar, isso aqui vale um menu de R$ 350. Até eles conhecerem o chefe, até eles conhecerem o espaço e eles saberem que podem ir tranquilamente, porque esse chefe ele entrega um bom serviço. Mas primeiro é o custo versus o produto que eu estou oferecendo. Isso é essencial e qualquer coisa que a gente for comprar na nossa vida, isso vai ser pautado. Tá? Então, um evento ele precisa de muitos recursos, principalmente um grande evento, né? Como a gente vê aí nas capitais, eventos de aniversário, eventos de lançamento, até vernissagens de obras de arte. Eles precisam de muitos recursos. Um casamento, imagina quantos recursos precisa de um casamento, né? Isso pensando mesmo num casamento médio. Mas o patrocínio ele pode ser a melhor forma de conduzir e dar visibilidade tanto à marca quanto ao evento, que ganha em credibilidade. O que que isso quer dizer? Quando eu tenho um patrocínio de uma grande marca, uma marca referencial, os grandes festivais de música buscam as marcas de cerveja, de bebida, né? Então, a gente tem Heineken, né, ali bancando o evento. Aí você vai falar, puxa, esse evento aqui tem Heineken. A Heineken colocou o nome dela ali, a Red Bull colocou o nome dela, né? Então a gente tem ali uma espécie de aval, dizendo assim, olha, eu aqui estou
dizendo que esse evento vai valer a pena, podem ir. A Heineken está dizendo, é a Amstel que está dizendo, né? E aí isso faz mais até, às vezes, do que as próprias atrações. Tem muita gente que deixa de ir em evento porque a marca de cerveja não é a que ele gosta. E às vezes vai para um evento que nem sabe direito o que que é, mas porque a marca de cerveja que ele gosta está patrocinando. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, tá? E aí, claro, que é uma marca de alta visibilidade, uma marca que tem prestígio, ela vai ir de encontro ao sucesso desse evento, né? O sucesso das vendas, sucesso de público. Então, quando a gente pensa em um público mais velho, por exemplo, uma marca como Johnnie Walker, ela traz credibilidade, né? Ela dá esse lugar especial para quem está indo ao nosso evento. Então, as pessoas vão, elas não vão só porque elas estão indo para o entretenimento, mas elas também querem as ativações de marca, né? Então, o orçamento ele pode ser pautado também em cima dessa captação de recursos. Os patrocínios, eles têm contrapartida. Eu vou patrocinar o seu evento desde que a minha marca ela seja majoritária. Ou então você vai fazer um evento aqui que só vai vender essa cerveja. Ou tudo vai estar estampado com a minha marca. Isso é visibilidade, né? E visibilidade de uma grande marca também é credibilidade para quem está dando a visibilidade. Então é um jogo de mão dupla, né? Bem, a marca de um patrocinador ela fortalece o evento e engaja de forma viral devido ao apelo publicitário. E aí, quando a gente está falando viral, gente, a gente já está falando aqui das redes sociais, né? E a gente não tem como pensar no evento hoje sem pensar nas suas proporções digitais. Como que esse evento vai chegar nas redes, como que essa identidade visual vai ter ou não apelo no TikTok, no Instagram, no X, no YouTube, como é que isso vai aparecer na TV, se vai ter banner, se não vai ter banner. Olha, foi-se o tempo, né? Mas eu moro numa cidade de interior e aqui tem muito banner eletrônico no meio da cidade. Então, aqueles que mostram ali os principais restaurantes, quem tem mais dinheiro põe um banner, né? Mas ao mesmo tempo também tem um monte de cartaz, muito cartaz pequeno, muita placa. Então tem aquela poluição visual mesmo assim, que às vezes você passa até direto, você nem percebe o que que você está vendo, porque não dá tempo, é muita coisa, muita informação. Quando a gente está pensando em eventos de maior proporção, nós vamos ver esses banners digitais rodando no nosso Instagram. Se você olhou a marca alguma vez, então vamos supor que você entrou lá no evento, Rock in Rio. Aí esse evento vai acontecer daqui a um ano, mas já está vendendo ali ingresso, começou uma especulação e tal. Vai começar o algoritmo a jogar para você banners desse evento, informações sobre esse evento, que ele pressupôs que você, por ter passado um tempo ali naquela página, tem interesse. Na verdade, você teve interesse. Então, o que que o algoritmo faz? Ele te vende esse produto de forma viral. E aí, quanto mais pessoas virem, mais visibilidade tem. Maior a probabilidade do meu evento estar certo. E isso, se for a níveis de exibição de vídeos, de reels, de TikTok, a gente vai chegar numa proporção aí de milhão. Então, alguns hits, né, alguns banners de evento, algumas propagandas que tenham determinados artistas, determinadas marcas, elas chegam nessas margens de 1 milhão, 2 milhões de visualizações, é muita coisa, né? E hoje não é difícil chegar nessas marcas quando se tem um bom apelo comercial, quando se tem uma boa equipe de publicidade por trás. Então, a publicidade ela está em tudo, né? E não adianta a gente querer abrir, eu vou fazer um restaurante, um barzinho low profile, que não vai ter nem perfil na internet, ele vai ser um speakeasy, onde as pessoas só vão saber se contarem para o outro que lugar existe. Você pode até fazer isso, desde que você tenha um orçamento para manter esse lugar até ele se tornar conhecido. E você vai ter que entregar algo muito bom e muito peculiar para fazer com que as pessoas possam ir até o seu estabelecimento, porque ele é muito bom, muito especial por algum motivo X. Caso contrário, não vai funcionar. Hoje não vai funcionar. Até os speakeasies, que são esses bares secretos, eles estão fazendo eventos virais no Instagram, estão contratando influencers, né? A gente está nessa era, né, que a gente contrata o influencer para ele fazer propaganda do nosso produto. E isso já não é uma novidade mais, né? Todo mundo sabe. Eu tenho publicado alguns livros e aí
Direto aparece na DM do meu Instagram uns booksters, as pessoas que fazem avaliação de livro, fazem indicação, me oferecendo pacotes. Ah, eu cobro aqui, ó, R$ 500, R$ 200 para indicar seu livro e tal. Antes as pessoas liam os nossos livros e falavam, ah, que legal, vou indicar para as pessoas. Agora eu tenho que pagar para alguém indicar. Eu sei que isso é um mercado, eu sei que tem valor isso. Eu acabei alavancando de uma forma ou de outra as vendas e a visibilidade. Mas eu também acho um pouco cruel esse mercado, porque quem não pode pagar não ganha visibilidade, mesmo sendo bom às vezes. E os eventos, isso vai acontecer a mesma coisa. Eu já produzi evento que deu muita gente, já produzi evento que não deu quase ninguém. Já trabalhei com grandes nomes do rock aí de Brasília e rock nacional. Trabalhei com Fresno, trabalhei com Far From Alaska, com Vivendo Ócio. Fiz eventos que deram muita gente que deu lotação e outros eventos que nem tanto, que às vezes só se pagou e olhe lá, alguns nem se pagaram. Então, é uma faca de dois gumes. Se você não tiver um bom marketing, você não vai funcionar. Hoje eu não trabalho mais, não mexo mais com evento desde 2017, mas aí, na época as redes sociais eram eficientes, porém nem tanto. Nunca, o que é de 3 anos para cá, né, da pandemia para cá, mudou tudo. Então, ter uma boa publicidade, ser um produto a ser oferecido, né, com um bom patrocinador ajuda o engajamento. E esse engajamento faz com que o seu produto chegue a mais pessoas e assim você vai ter um êxito maior na hora de fechar o seu evento. Bem, quanto maior a marca, maior a credibilidade e, obviamente, a visibilidade do seu evento vai aumentar. Então, se você está falando de uma marca pequena, uma cervejaria local, visibilidade local. Se você está falando de um território maior, uma cerveja nacional, por exemplo, estou usando cerveja porque elas patrocinam muito, né? Cerveja local, brasileira, uma visibilidade nacional. Se eu estou falando de uma importada, visibilidade ampliada, principalmente pensando nas mais populares, mesmo que essas cervejas que são de outros países, como a própria Amstel e a Heineken, que eu já citei aqui, Stella Artois, elas já são de produção nacional, né? Mas elas são cervejarias de marcas importadas. Então, em algum momento, elas passam essa credibilidade de um produto internacional. E, gente, muito cliente vai pedir para vocês que só quer o produto da marca. Muito cliente vai dizer para você que só fecha o patrocínio se for a marca tal. Se não for, prefiro que não coloque uma marca desconhecida, porque acha que isso pode queimar o evento. Em alguma instância, isso tem um fundo de razão. Não que vai queimar o evento você colocar uma marca pequena, mas que dependendo do tamanho que você quer que seja o seu evento, fechar parceria com marcas muito pequenas pode não chegar ao lugar de êxito que você precisa, não pode chegar aos números, né, que a gente precisa. Então, se eu preciso vender para 50 mil pessoas o ingresso, talvez eu precise de um grande artista, né? Assim como eu preciso de uma grande marca por trás. Então, não se enganem, nenhum desses grandes eventos que tem patrocínio vão ter patrocínios pequenos. Eles até podem também adotar pequenas marcas, marcas locais. Mas a grande publicidade deles vai ser com as grandes marcas, com os nomes que são mais importantes do mercado, que são eles que dão visibilidade para o evento. Bem, tipos de eventos gastronômicos aqui, a gente tem ainda que tomar nota de tudo dentro desses eventos que a gente está produzindo, seja eles de qual tipologia, que nós já vimos. Então, tomar nota de tudo, gente. Anotar todos os processos e protocolos são importantes. Eu preciso saber etapa por etapa, o que nós já falamos antes, que se chama checklist. Né? Eu vou fazendo, opa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo. Isso aqui tá bom, tá faltando aqui 3 dias para entregar isso aqui. Ó, o palco não está montado. Mas como é que estão as ilhas de cocção? Como é que estão as empresas de gastronomia? Como é? Tudo. Por isso é uma equipe que faz. Não é uma pessoa só. Quando é uma pessoa só, é um evento menor e essa pessoa também pira, né? Porque geralmente ela faz tudo. Em eventos pequenos, quando é só o seu restaurante, que você está bolando tudo, é uma loucura. Já fiz sozinho grandes eventos e assim, vale a pena no final, mas depois você pensa assim, 10 vezes em fazer um outro evento. Então, pensar além, né? Fugir da normalidade, fugir do óbvio, tentar pensar que o evento precisa de uma dinâmica que tenha o máximo de identidade possível, né? E isso faz com que o engajamento surja. Então, quando você é viral, é porque surgiu uma coisa muito nova e que se destacou, que deu esse gatilho do viral.
E aí as pessoas estão vendo, vendo, vendo incansavelmente. Em seu evento, para poder chegar a esse ponto, você também precisa pensar fora da caixa, né? Pensar além daquilo que é a proposta estética do seu evento. Antecipar tudo que for possível. Quem pensa antes não sofre tanto na hora. Né? Alguma coisa vai acabar sofrendo, porque eventos eles são cheios de surpresa. Mas quem pensa com antecedência, né, antecipa os sofrimentos, antecipa os problemas, antecipa as probabilidades de erro, faz com que o êxito seja maior na execução dos projetos. Isso aí para tudo na vida, gente, para as mise en place de cozinha também, mas para eventos isso vai ser extremamente importante, tá? Efetivar as ações de marca, as ativações, né? O que que são essas ativações, gente? Geralmente as marcas elas se propõem a colocar alguma coisa dentro do evento. Sei lá, a Red Bull vai montar um stand onde as pessoas vão poder interagir com um boneco ou com um banner e aí vão fazer um vídeo em 360. Vocês já devem ter visto isso por aí. E aí elas vão ganhar um vale Red Bull. E elas vão beber a bebida que tem a marca, que está dentro do seu evento. Não tem nem a marca do seu evento lá, tem a marca que está te patrocinando. Então é bem interessante. Marcas de roupa também fazem isso, né? Como a Ball, por exemplo, faz muito. Aqui no Brasil, às vezes tem stands de lojas dentro dos eventos e sempre trazendo ali a perspectiva de acordo com a estética, né? Com a escolha. Agora, um evento gastronômico, quem vai ser? Vai ser tipo uma marca de vinho, vai ser uma marca de queijos, pode ser uma empresa de especiarias, de condimentos. Nós temos várias que são importantes, né? Uma marca de manteiga, uma marca de azeite, que aí pode dar maior força. Olha, esse evento aqui está sendo bancado pela marca, pela Galo de azeites. Isso aí é grande, é uma marca grande, todo mundo conhece. Então as pessoas vão dar credibilidade e visibilidade. A Galo lá dentro do evento vai fazer uma ativação que quem passar pelo stand e fizer um cadastro ganha uma eco bag que tem um vidrinho de azeite especial dentro. Ou seja, tudo isso são presentes que as marcas colocam dentro dos eventos, que não tem a marca do evento, mas tem a marca do patrocinador, para que você leve para casa e tenha essa marca registrada. Eu acho que quase todo mundo, vocês podem refletir aí comigo, eu acho que quase todo mundo tem alguma coisa de ativação de marca. Quem já foi em evento vai ter alguma coisinha, um cartão, um bichinho, um copo. Copo, ecocopo é o que mais eles dão. Eco bag também. Boné. Então, alguma coisa assim de marca nós vamos ter, né? Bem, vamos aqui à nossa primeira questão da nossa segunda aula. Vamos ler juntos? Então, o sucesso de um evento gastronômico, ele depende diretamente da clareza e da organização de suas etapas de planejamento, que envolvem desde o diagnóstico inicial, nós falamos lá do briefing, nós falamos também anteriormente do tema, né, de como esse evento vai ser esteticamente, né, até a avaliação final. Deu certo? Não deu certo? Quanto foi? Qual o percentual de êxito do evento? Né? A sequência lógica e estratégica dessas etapas evita imprevistos. Né? Como eu falei, quem pensa antes sofre menos. E garante a qualidade da experiência do público que está indo para o seu evento. Né? Considerando as boas práticas de gestão, qual dessas etapas deve ser realizada primeiro? Então vamos lá para a última, antes da gente ir para a resposta, que já está marcada aqui para vocês, né? Divulgação do evento nas redes sociais. Né? Então vamos pensar aqui, qual dessas práticas, né, qual das etapas deve ser realizada primeiro? Divulgação nas redes sociais? Não, primeiro tem que estar tudo organizado antes de eu divulgar. Divulgar é só quando eu tiver certeza de que eu tenho ali o meu evento pronto. Porque senão começa um monte de perguntas que tu não sabe responder sobre o seu próprio evento. Isso acontece muito frequentemente. Você fala assim, vou fazer aqui um festival gastronômico. Aí faz a página do festival. Aí começa a perguntar quando, onde, por quê, quem vai estar, o que que vai ter. Se você não responde, não interage com o seu público, já começa a dar errado daí. Né? Avaliação dos resultados e feedback pós-evento. Aí, pós-evento, né? É depois do evento. Está muito claro. Contratação de fornecedores e parceiros. Etapa importantíssima. Ela vai entrar lá no orçamento. Ela vai ser uma das etapas iniciais, mas não a primeira, né?
Bem, definição dos objetos e do público-alvo. Os objetos do meu evento, sobre o que que é. Aí depois eu vou atrás do fornecedor. É um evento de cozinha italiana? Vamos ver se a gente consegue uma parceria com a embaixada. Vamos ver uma boa marca de vinho italiano. Vamos tentar uma queijaria que trabalhe com insumos parecidos. Vamos buscar ali uma receita antiga, uma cantina que tenha uma nona que faça aqui uma receita e traga pra gente. Múltiplas possibilidades para que a gente comece o nosso evento, para depois passar para as outras etapas. Então, vamos sempre nos atentar ao que tem que vir primeiro. A pergunta ela foi clara. O que tem que vir primeiro, né? Definição dos objetos do nosso evento, o tema, a estética, como é que tudo vai funcionar e o público-alvo. E a partir daí eu vou saber quanto eu vou gastar, quanto eu vou precisar para colocar esse evento para jogo, né? Outras possibilidades. Eu tenho que pensar na logística, né? A logística de chegada, de entrada, de saída. Tem estacionamento? Não tem estacionamento? As pessoas vão majoritariamente de aplicativo? Eu já fui para muito evento com bônus de aplicativo para ir e voltar. Então eles davam ó, 30% para você ir de Uber. A 99 fez muito isso no início, né, quando assim que chegou a Brasília. Então te dava um voucher para você ir e voltar do evento ali com um descontão. Você usava a marca e a marca, né, fazia um patrocínio ali dentro do evento. Então é muito legal isso. E a logística também de entrada e saída dos insumos, dos alimentos, do catering, né? O catering é a empresa, né? Nós podemos ser donos de catering, empresa que presta alimentos para os eventos, né? Que traz o alimento já pronto ou pré-pronto, né? Como são os alimentos de avião, por exemplo, né? Então, a infraestrutura, ela está de encontro com a logística. Para a logística funcionar bem, eu tenho que ter uma infraestrutura que vai abarcar esse espaço de uma forma centralizada, né? A segurança alimentar, está tudo limpo, dentro das regras, dentro da temperatura estipulada, os frios estão na temperatura correta, os insumos crus estão refrigerados de forma correta, os produtos quentes, eles estão coccionados da melhor forma, estão porcionados, eles já passaram por algum processo de cocção, qual é o prazo de validade? Eu preciso me preocupar com isso, porque se alguém sai do meu evento e é intoxicado lá dentro pela comida do meu evento, eu posso ter que me responsabilizar por isso. A pessoa vai poder entrar de repente com um processo contra o meu evento, contra a minha empresa ou contra a empresa de alimentação. Mas a empresa de alimentação estava onde? Dentro do meu evento. Então a gente tem vários problemas aí. É a mesma coisa de você dizer assim: eu vou processar o chefe de cozinha porque eu passei mal com um polvo que eu comi ali. Não, mas você vai processar o restaurante. O chefe de cozinha é um funcionário do restaurante, a não ser que tenha sido provado que ele tenha feito de forma criminosa a contaminação do seu alimento, de propósito, ou alguma coisa assim que seja comprovado, quem é responsabilizado é o dono, né? O evento é a mesma coisa. O evento tem um monte de empresas de alimentação. E o evento tem que cuidar da segurança alimentar. Alguns eventos colocam até uma nutricionista para ficar rodando de barraca em barraca para ver como é que tá. E às vezes até interdita. Já vimos isso acontecer. A Anvisa interditou toda uma produção de queijo que foi levada para o Rock in Rio uma vez, que era queijo da canastra que uma chefe ia usar. Não tinha selo da Anvisa, não tinha selo de retirada da Serra da Canastra, não puderam usar. Foram dezenas de quilos de queijo que foram descartados. Então, parece uma. Ah, não, isso é radical, não sei o quê. Não é radical, gente. A gente tem que atestar com segurança. Porque se eu tenho segurança, eu não dou margem para esses problemas que são muito sérios, como intoxicações alimentares, pessoas que acabam se ferindo com uma infraestrutura inadequada, um assalto que pode acontecer na entrada e na saída. Isso tudo a gente tem que se precaver no evento. Mesmo sendo um profissional da gastronomia, se eu estou produzindo evento, eu tenho que pensar em todas essas etapas, tá? E aí também a sustentabilidade, para onde vai o lixo? Sabemos que esse é um grande problema. Muitos eventos já adaptam o ecocopo. Você chega, recebe um copo que você vai usar para beber água, para beber cerveja, para tomar qualquer coisa. E às vezes dentro do evento você só pode consumir bebidas com esse copo, né? As garrafas plásticas, elas são já descartadas num lugar específico. As latas
de cerveja, de refrigerante, são colocados dentro do copo, são descartados num lugar específico para reciclagem. Isso é muito importante para gerar menos lixo, para que o lixo que seja gerado já está ali separado, já vá para um lugar específico para reciclagem. Então isso torna o meu evento um evento muito mais bonito também, porque é um evento mais sustentável, né? Pontos muito importantes aqui para que esse evento tenha, então, essa excelência, né? O espaço físico e geográfico ele deve ser pensado imediatamente. E aí, gente, lá na nossa primeira aula eu falei sobre o Primavera Sound que acontece no fatídico Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Se alguém conhece aí, vai saber me dizer também o que que pensa sobre o espaço. Interlagos é longe do centro de São Paulo, e isso é um problema logístico, não preciso nem dizer que que é terrível se locomover em São Paulo, trânsito, muita gente, muito carro, etc. Então, ponto número um. Tá? Segundo ponto, Interlagos é um morro, tem cheio um monte de morro, e é um autódromo. Então é uma pista ali que sobe, desce. Funciona muito bem como autódromo, né? É péssimo para quem está andando a pé dentro do evento. No Primavera Sound eles otimizaram os espaços dos palcos, mas no Lollapalooza, que eu já fui, sei lá quantas vezes, ou 7, 8 vezes, a gente tinha que andar, mas era muito tempo para chegar de um palco ao outro, muito, muito mesmo. E às vezes lama, às vezes terra. Olha, não tinha nenhum glamour. Você pagava ali 500, 800 reais e tinha só sujeira e lama. Os espaços gastronômicos também não eram muito eficientes, né? E aí a gente tem que pensar nisso. Qual é o espaço geográfico que eu vou fazer? Ele é plano? Ele não é plano? Ele tem terra? Ele não tem terra? Ele, o espaço físico, ele abarca que tipo de recepção? Eu vou ter espaços cobertos? Tenho que construir tendas? Meu cliente chega diretamente na porta do evento ou ele tem que andar um trecho? Se ele tem que andar um trecho, como é esse trecho? Como é que é o acesso a PCDs? Como é que é a acessibilidade do meu evento? Né? Isso é extremamente importante para que a gente dialogue diretamente com o nosso público. Acessibilidade é um ponto essencial em qualquer evento hoje, seja de qualquer tipo, tá? Então, a visita técnica a esse espaço é essencial. Se eu estou produzindo um evento, eu tenho que ir lá ver. Não, eu vou lá ver esse espaço. Vou lá ver esse galpão. Vou entender como é que são as cozinhas, a energia elétrica, a água, como é que isso funciona, tá? A gente vai ter que passar por todo esse processo. Mesma coisa se eu vou fazer um buffet na casa de um cliente, eu peço para ir antes. Ou no mínimo, eu peço para o cliente me mandar um vídeo me mostrando minuciosamente qual é o espaço que vai ser usado. Se puder me mandar a metragem do espaço que vai ser usado, eu agradeço. Se eu não conseguir ir até a casa, o espaço. Porque cozinhar na casa do cliente é sempre uma emoção maior. Já fiz muito isso como home chef e é sempre complicado, né? Os alvarás, eles são essenciais, né? A gente só funciona se tiver alvará. Se não tiver, vai chegar o bombeiro lá, vai fechar, vai chegar a Agifis, vai fechar, o DF Legal, né? Que tem em Brasília, então. Enfim, alvarás que vão verificar as estruturas, nós já falamos da importância da estrutura, e a higienização desses espaços. Isso aqui também inclui, obviamente, a higienização dos espaços de banheiro, né? Se forem banheiros químicos, se são banheiros fixos, se o espaço já contém banheiros, a gente precisa que estejam sempre em constante limpeza. E isso é um serviço que não para, tá? O evento começou a entrar gente, começou a limpar banheiro. Não para. É a mesma coisa das áreas de alimentação. Começou a entrar gente, começou a rotina da pasta de alimentação e da sua limpeza também. A logística do catering, quando é com catering, quando você contrata uma empresa de alimentação ou quando você é a empresa de alimentação, então você tem que, né, pensar nessa logística de entrada e saída dos seus produtos para que eles permaneçam com a melhor qualidade possível até o meu cliente ir comer, né? E isso é muito importante até por uma questão de saúde. E a confirmação dos convidados. Aqui, gente, é uma parte delicada, né? A gente já vê aí até memes imensos sobre convites de casamento, as pessoas não confirmam, e depois elas querem ir de última hora. Ou convites de casamento que tem uns pedidos esdrúxulos, assim, aí ninguém confirma. E aqui, para além dessas coisas de casamento, de aniversário, pensando em eventos só gastronômicos, por exemplo, um festival gastronômico. E aí eu fiz uma página no Instagram. Como é que está a receptividade? Esse vai ser o tipo de confirmação de convidado que eu vou ter. Caso eu tenha venda de ingresso, a confirmação é o número de ingressos que eu vendi e, proporcional ao número vendido, a provisão
de quantos eu vou vender no dia e na hora. Mas caso não, caso eu não tenha venda de ingressos, caso seja um evento aberto, por exemplo, como acontece com muitos festivais gastronômicos, eu tenho que ver como é que está a movimentação. Se as pessoas estão comentando sobre isso na rede, eu tenho que ter uma equipe para ficar vendo isso, gente. É realmente uma equipe de marketing para falar, olha, está rodando, a gente colocou aqui os insights do Meta, está dizendo que tantas pessoas já olharam, já compartilharam, vai da gente, vamos nos preocupar aí com o acesso de todo mundo para dar tudo certo. É complicado, mas a gente precisa trabalhar com esse aspecto da lista de convidados, tá? E vamos então para a nossa segunda questão. Vamos respondê-los juntos. Vamos lá? Bem, a logística de catering, aqui pensando já nessa empresa que presta serviço de alimentação, em eventos de grande porte, principalmente, né, exige um planejamento detalhado que envolve transporte e armazenamento seguro dos alimentos, controle de temperatura e sincronização entre a produção e o serviço, que está ali já pré-pronto ou pronto, e o serviço de atendimento e de entrega, né? A negligência em qualquer uma dessas etapas ela pode comprometer a qualidade e a segurança do evento, dos alimentos e tudo mais. Nós já falamos que isso pode ser um fator extremamente complicante, né? Dentre os itens abaixo, qual representa a ação essencial para garantir a segurança alimentar durante o transporte de alimentos prontos em eventos com grande número de pessoas? Isso aqui é um ponto muito delicado, né? Muita gente precisa de uma ação ainda mais eficiente e precisa de atenção mais constante. Então, transportar os alimentos em recipientes térmicos que mantenham a temperatura adequada conforme a sua categoria. E se é quente ou se é frio, e depende do tipo de quente e do tipo de frio, né? Nós vamos ver isso mais profundamente depois. Então, transportar de forma adequada, gente, isso é extremamente importante, tá? Nos outros itens a gente tem utilização de veículos abertos, já sabemos que é problema, né? Preparar todos os pratos com pelo menos 24 horas? Depende, né? Sim, se forem todos os pratos que podem ser preparados com essa antecedência, mas provavelmente não vai ser possível. Provavelmente alguém vai ter que finalizar esses pratos, ou alguma coisa vai ser feita mais perto, principalmente quando a gente trabalha com crus ou com frutos do mar. Então tem várias questões aí a se pensar, tá? E por fim, realizar o transporte de alimentos no mesmo veículo que os equipamentos, né, gente? Contaminação cruzada aqui é mato, né? Então vai ser um grande problema na hora de executar o meu serviço de catering. Se eu não me preocupar com a forma com que esse produto vai chegar ao meu cliente, eu não consigo entregar um evento com êxito. E aí eu posso ter vários problemas. Aqui, desde a intoxicação alimentar até as próprias reclamações. Ah, eu pedi um hambúrguer, o hambúrguer estava frio. Eu fui tomar uma cerveja, a cerveja estava quente. Eu fui pegar um copo promocional e não tinha mais. Eu fui tomar um sorvete e não tinha o recipiente para colocar o sorvete, só tinha uma casquinha lá que eu não queria. Então, o que eu oferecer na produção do evento, no paper do evento, lá nas páginas das redes sociais, eu vou ter que entregar. Eu falo muito sobre isso quando eu estou dando solução de cardápio. Galera da cozinha, não faça nada que não esteja no cardápio. Se o cardápio está dizendo que é arroz, feijão e bife, tu serve arroz, feijão e bife, tchau. Ah, eu queria colocar um molhinho para ficar mais bonito. Está dizendo que tem molho? Não está dizendo que tem molho? Não coloca molho. Porque o seu cliente olhou o cardápio e pediu arroz, feijão e bife. Porque ele não quer arroz, feijão, bife e molho. Se ele quisesse molho, ele perguntaria: não tem uma opção com molho? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Você não vai errar se você fizer o que está no cardápio. Pode ser que o cliente ache sem graça. Aí é outra coisa. Mas você não erra, você não tem o fator devolutivo. Então vamos pensar nisso também na hora de executar eventos, né? Eu não quero devolução, não quero que a gente peça o dinheiro de volta. Eu não quero gerar problemas, eu não quero ir parar na delegacia porque alguém passou muito mal e me processou, né, ou responder processos com a minha empresa. Nós queremos entregar o melhor produto com a melhor forma e para isso a gente tem que se atentar a esses detalhes. E são muitos detalhes, hein? Então vamos lá, atitudes do organizador. Ele tem que cuidar para que o transporte do catering seja rápido e eficiente, tá? Para que os insumos devam e sigam diretamente ali a legislação vigente, e aí isso vai variar de cada tipo de produto, de cada tipo de cozinha. A gente sabe que essas cozinhas elas têm variabilidade entre um tipo e outro, e essas variações elas vão ser importantes
de serem respeitadas. Então, a gente precisa respeitar a variabilidade do produto para poder oferecer um produto completamente de boa qualidade no final. Né, o evento ele deve ter uma logística de encerramento também, que é a hora que o dono do evento fica mais feliz, que é a hora que acaba. Então tem que ter uma logística de encerramento, ela começa ali do meio para o fim, tá? Ela não começa no fim, quando acaba mesmo. Porque, por exemplo, se você tem um monte de louça para lavar, tem alguém que já durante os processos está lavando essa louça. Porque imagina, senão quando chegar no final vai ter que lavar tudo. Que horas que vai embora a cozinha? Que horas que vai encerrar o evento de fato? O evento só se encerra quando todo mundo finalizou as suas entregas. Isso é a mesma coisa para uma cozinha. Sempre que eu estou ajustando rotinas de cozinha e de bar também, eu falo, olha, o barback, a pessoa que fica responsável por estar atrás, por instrumentar o bartender, instrumentar o chefe de bar, ele tem que ficar atento a isso. Quer sair no horário certinho, a gente quer todo mundo sair o mais rápido possível quando se encerra, né? Então, deixa a louça toda pronta, deixa os utensílios nos seus lugares, coloca tudo bonitinho, deixa ali já ajustado, as coisas que podem estragar já são retiradas, já pensa que tem que tirar o lixo, e o fluxo do lixo direitinho. Porque aí eu não preciso lembrar o meu barback de que ele tem que fazer isso. Assim como você não vai ter que ficar batendo no checklist da sua equipe de novo. E aí, gente, poxa, gente, não falei que tinha que fazer isso aqui? Provavelmente você vai ter que uma ou outra coisa insistir nesse tipo de pontuação. Mas, em geral, se você fizer todas as etapas certinhas, os protocolos corretos, você não vai ter problema na produção do seu evento. É claro que isso demanda tempo e experiência. Né? O evento também precisa pensar sempre no bem-estar de todos. As pessoas não podem estar desconfortáveis, incomodadas, nem com fatores sociais, nem com fatores jurídicos, nem com o espaço físico, geográfico do evento, com a comida que não estava do jeito que ela queria, com a bebida. A gente tem que prezar pelo bem-estar. Eu sempre digo que se eu der uma cerveja a mais para um cliente que reclamou que a dele estava quente e eu troquei por uma gelada, não existe esse prejuízo. Isso, gente, isso não existe. Isso não chega a ser contabilizado, sabe? Uma cerveja a mais para um cliente que vai sair de lá dizendo, olha, minha cerveja foi servida quente, mas aí o cara veio e trocou para mim e eu não precisei me preocupar, não precisei me estressar. Eu tomei minha cerveja geladinha. Cara, você pode ter certeza que isso reverbera positivamente. Agora, se eu disser, não posso fazer nada assim, eu já ouvi isso em lugares que a gente pede um prato, uma coisa, e aí não vem igual. E aí você fala com o garçom, você chama o gerente, e ele fala assim, ah, infelizmente é desse jeito. Isso não é uma boa resposta para quem está gerenciando um evento, um restaurante, um catering, qualquer coisa de alimentos e bebidas e de eh, hospitalidade, né, de recepção. As pessoas querem ser bem tratadas. E ser bem tratado também inclui que você resolva o meu problema ali, se o meu problema foi dentro do seu estabelecimento. Não é uma boa resposta dizer é assim mesmo e não vai ter jeito. Né? A melhor resposta é dizer vou ver o que eu posso fazer para o senhor e tentar solucionar os problemas. Então, tentar fazer com que todos, buscar o máximo possível, fazer com que todos saiam felizes e tendo essa sensação de bem-estar. Bem, hoje o nosso roteiro de estudos, ele é simples, tá? É só para vocês pensarem no seguinte. Quando possível, frequentem eventos agora observando os detalhes da produção. Se vocês forem a um casamento, um aniversário de 15 anos, uma festa de formatura, e encontrar uma pessoa do cerimonial, geralmente a pessoa que fica na porta ali, junto com a hostess ou com o hostess, vocês já puxam o assunto, perguntam como é que tá, e aí a logística desse evento foi muito complicado. Então, para que vocês comecem a ganhar escopo para isso, até porque a nossa sistematização vai pedir para que vocês façam aí um evento, né? E quanto mais material vocês tiverem, melhor. Mesmo esse material que vocês vão adquirindo fora. Então, quando forem a eventos, quando buscarem na internet, também observem como é que funciona a logística desses espaços que estão ao redor de vocês, para que na hora de fazer o nosso trabalho vocês também consigam êxito. Tudo bem? Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até logo.